Vamos então aqui no capítulo 2, versículo 1 de 1 Coríntios, que diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Quando a gente chega nesse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 2, então, Paulo nos mostra um outro ponto, um outro foco, que precisa ser tratado com as pessoas daquela igreja, para quebrar o orgulho, para quebrar aquela situação de orgulho que havia ali no coração deles, embora não fosse muito declarada. A partir de agora, então, ele começa, queridos, a falar de si mesmo, de seu próprio ministério, de sua própria condição. Ele nos mostra que ninguém deve sentir, ou deve se sentir orgulhoso ou arrogante, por causa do que faz no reino de Deus. Isso diz respeito principalmente a mim, como pastor e pregador da palavra, mas diz respeito também à sua vida, né? Que a gente não deve se sentir orgulhoso por aquilo que a gente faz, e que também não deve ser, ou não deve colocar a sua fé e a sua confiança em líderes e pastores. Por que isso, queridos? É verdade que Paulo disse certa vez: olhem para mim e me imitem, porque eu imito a Cristo. É verdade. E eu creio que as pessoas que olham para mim, né, olham para a minha vida, vejam que eu posso ser imitada, porque eu tenho buscado imitar a Deus. Mas o que Paulo está ressaltando aqui é que as pessoas precisam deixar de colocar a sua fé e confiança em pastores, em líderes, porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele é nele que nós temos que colocar a nossa vida, é nele que nós precisamos confiar. Quando a gente coloca confiança em homens, nós vamos nos decepcionar em algum momento. Isso é muito ruim, porque se a nossa confiança está em homens e não em Deus, então a nossa fé em Deus é muito fraca, é muito frágil. E facilmente eu vou me afastar de Deus por causa da decepção que eu tive com pessoas. Mas, queridos, Deus jamais nos decepciona. Deus jamais nos deixa só. Deus jamais nos deixa perecer. Ele está sempre atento às nossas necessidades, então é nele que nós precisamos colocar a nossa confiança. As pessoas são salvas, não por causa de uma mensagem refinadamente elaborada, ou por causa de Pedro, como ele cita lá, ou por causa de Paulo, ou por causa de Apolo, ou por causa de qualquer outro pregador, mas por causa da mensagem da cruz, que é loucura para o mundo. É a mensagem que captura o coração daqueles que decidem crer na loucura do Evangelho. Eu não estou dizendo, queridos, que nós devemos pregar a palavra de Deus de qualquer forma. Eu ontem estava lá no hospital com a minha esposa, passei o dia inteiro lá no hospital com ela. E levei todos os meus apetrechos, levei a Bíblia, levei meu notebook. E lá fui estudar para preparar essa mensagem. E fiquei das 10 da manhã até mais ou menos umas 4 horas da tarde direto, nem almocei, porque eu queria preparar uma mensagem.
para vocês. Mas não que isto seja a minha preocupação, queridos, de fazer alguma coisa que chame a atenção de vocês, mas eu quero chamar a atenção de vocês para aquilo que a palavra de Deus diz, e que Paulo chama a atenção aqui. Ele diz, olha, os ministros de Deus, da mesma forma que a igreja é vista como nada, da mesma forma que as pessoas que vão na igreja é vista como nada, da mesma forma que a mensagem que é pregada ali é vista como nada, os ministros de Deus também são vistos como nada aos olhos do mundo. Mas nós, queridos, temos a nossa importância diante de Deus, porque Deus usa pessoas, e Deus não usa somente pastores, Deus usa cada um de nós. Em situações distintas, pode ser, seguramente é, mas Deus usa cada um de nós quando a gente abre o nosso coração e se coloca à disposição de Deus. Então Paulo, ele abre o coração dele aqui, para falar de si mesmo, e para se mostrar uma pessoa como outra qualquer, ele é sujeito a erros, a problemas de saúde, a problemas de relacionamento, a sofrer ataques de outras pessoas, como eu sofri o ataque dessa pessoa que nem me conhece, e ficou falando horrores de mim ali, a temer por sua própria vida, porque ele decidiu entregar sua vida a Cristo, e pregar o Evangelho da loucura. Nos versículos 1 a 2 desse capítulo 2, ele diz que o evangelho que ele pregou aos coríntios, ele não fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu acho, queridos, que para nós hoje, seja mais fácil, porque nós conhecemos a história de Paulo que nós lemos na Bíblia e cremos na palavra de Deus, e vimos aquilo que ele deixou de legado para a igreja, para nós seja fácil a gente enxergar a importância que ele teve para a igreja, não é verdade? As revelações que ele teve de Deus e que foram registradas na Bíblia, e que hoje nós podemos estudá-las e absorvê-las, e ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida através disso. Mas para as pessoas daquela época, queridos, ele não passava de uma pessoa comum. Ele não era uma pessoa impressionante, que causava uma grande impressão nas pessoas. Ele provavelmente nem deve ter, para aquela época, um ministério impressionante. Para a gente, sim. Mas ele era ninguém. Muitas pessoas o rejeitaram. Muitas pessoas quiseram fazer mal para ele. Não havia nada de especial nele, pelo contrário, ele foi perseguido, e muitas pessoas, por muitas pessoas, por causa do evangelho que ele pregava. Quando ele era apenas sacerdote, ali da sinagoga, sendo religioso, como os demais, ele era uma pessoa boa. A partir do momento em que ele começou a pregar o evangelho que ele recebeu de revelação de Jesus, que ele diz, eu recebi do Senhor, ele já não era uma pessoa mais benquista. Paulo diz que ele mesmo nunca teve o desejo ou a intenção de fazer isso, de chamar a atenção para si mesmo. Ou seja, ele diz, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Foi uma decisão intencional que ele tomou de agir desta forma, porque ele não queria que os olhos das pessoas estivessem nele, mas que estivessem na palavra, na pessoa de Jesus Cristo. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Era o Senhor que ele queria anunciar. Era o Senhor que ele queria fazer, plantar, semente no coração daquelas pessoas, para que aquelas pessoas entendessem o quanto era importante entregar a sua vida a Cristo. Ele repetiu lá aquilo que o profeta Jeremias
declarou tantos anos antes. Ele disse assim: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Se eu tenho alguma glória por aquilo que eu faço, queridos, toda a glória é devida ao Senhor. E é nele que eu tenho que me gloriar. É isso que Paulo fala. É no Senhor que tem que estar a minha glória. Deus tem usado a minha vida. Eu creio que sim, queridos. Mas eu não sou ninguém se eu não tiver o Senhor do meu lado. Eu não sou ninguém se a unção do Senhor não estiver na minha vida. Eu não sou ninguém se Deus não se manifestar, trazendo revelação no meu coração. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que ele pregou aos Coríntios, ele diz, estava longe de ser aquilo que os coríntios, né? Os corintianos não, né? Os coríntios, eles queriam ouvir, mas era aquilo que ele tinha recebido do Senhor como revelação para pregar. Não era aquilo que eles queriam ouvir, mas era aquilo que Paulo estava disposto a falar, porque era aquilo que ele tinha recebido do Senhor. A mensagem de Paulo, queridos, era a respeito de Jesus e da sua cruz. Para o apóstolo Paulo, nada mais importava senão isto, nada mais. Ele disse, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Eu creio, queridos, pelo que a gente aprende a respeito de Paulo, que pelo conhecimento que ele tinha, pela educação cultural que ele tinha, ele tivesse condições de usar de sabedoria humana, de palavras que tocassem o íntimo das pessoas, que fossem de encontro às necessidades daquelas pessoas. Mas para Paulo, só importava que as pessoas soubessem que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Naquela época eram comuns os sofistas, né? Os sofistas, aqueles que criavam sofismas, verdades, mentiras camufladas de verdades, mas que atingiam o coração das pessoas. Mentiras camufladas de verdades, mas era o que as pessoas queriam ouvir, porque ia de encontro às necessidades delas. Paulo, ele tinha toda a condição de fazer isto, mas ele queria apenas que Jesus fosse o centro de todas as coisas. E nos versos 3 a 4, queridos, ele fala da sua condição como ser humano. Ainda que, como pregador da palavra de Deus, ele fala, eu sou normal. Eu sou gente como outra qualquer. Eu sou como você, ele estava dizendo para as pessoas daquela época. Ele diz assim, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha o que Paulo está dizendo, queridos. Às vezes nós nos preocupamos, às vezes hoje nós podemos ver muitas pessoas agindo assim, né? Porque eu sou pregador da palavra, então as pessoas precisam ver que eu sou uma pessoa, né, 100%. Que eu não erro, que eu não estou sujeito a pecar, que eu sou 100%. É assim que as pessoas têm que me ver. E Paulo está dizendo, olha, eu estive com vocês em fraqueza, temor e grande tremor. Ele abre o seu coração para dizer, eu sou como qualquer pessoa. Talvez se Paulo fosse pregador da palavra nos dias de hoje, muitas igrejas nem o receberiam para ouvir a sua palavra. Quando Lucas escreve lá no livro de Atos a respeito de Paulo, lá no versículo 9 do capítulo 18, ele diz assim, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Por que Deus trouxe essa resposta para ele?
Por que que Deus trouxe essa visão para ele? Paulo, nesta situação, ele estava, quando teve essa visão, ele estava na cidade de Corinto. E ele já tinha passado por muitas situações difíceis antes de chegar na cidade de Corinto. Para começar, queridos, quando ele se converteu, achou que talvez todos o receberiam com alegria. Afinal de contas, alguém se converteu. E sabe o que aconteceu? Ele teve que enfrentar a desconfiança dos apóstolos, que não o receberam. Pelo contrário, ficaram com 2 pés atrás, porque conheciam a fama dele. Sabiam que ele era o perseguidor, e ficaram com o pé atrás. E Paulo teve que lidar com essa situação. E se não fosse por Barnabé, que foi um instrumento de Deus para acolher aquela pessoa e trazer para o meio da igreja, e trazer instrução e andar com ele, talvez Paulo tivesse saído da igreja. Falei, não vale a pena. Quando ele foi para Antioquia pregar o evangelho lá, ele foi expulso pelos religiosos poderosos daquela cidade. Teve que fugir de Icônio, porque os judeus incitaram os gentios a se juntarem para apedrejá-lo, junto com Barnabé. Quando ele estava em Listra, e ali ele verdadeiramente sofreu apedrejamento, e apedrejamento até quase a morte, dos judeus que vieram de Icônio e de Antioquia, né? Porque quando souberam que ele estava pregando o evangelho ali, em Listra, vieram de Antioquia, vieram de Icônio, e apedrejaram Paulo naquele lugar. Ele foi jogado fora da cidade, dado como morto, mas Deus tinha salvado a vida dele ali. Foi açoitado e preso junto com Silas, quando estava em Filipos. Também na cidade de Tessalônica, ele estava junto com Silas. Os dois foram ameaçados e tiveram que fugir para a cidade de Bereia. Ele teve uma experiência, queridos, nada agradável, não é verdade? Para quem se converteu e acha que a vida cristã vai ser uma vida fácil. Paulo teve uma vida muito difícil, muito complicada. Então, quando ele chega na cidade de Corinto e foi pregar o evangelho para os judeus ali, ele teve oposição também dos judeus naquele lugar. Ele disse, olha, limpo minhas mãos, limpo meus pés, eu vim aqui pregar, mas se vocês não querem, eu vou para os gentios. Mas certamente, queridos, ali, a Bíblia não registra, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas esta resposta de Deus, através de uma visão, ao que Paulo estava vivenciando na cidade naquele momento, estava ligado a uma situação de ataques que ele estava sofrendo. Certamente ele estava sendo ameaçado. E certamente ele teve medo, porque na visão Deus disse para ele, não tenha medo. E muito provavelmente, em alguns momentos, ele talvez tenha desistido de pregar o evangelho ali. Ele talvez tenha pensado, bom, não vale a pena. Não vale a pena, já sofri muito na minha vida. Não vale a pena. Ele estava nervoso. Estava assustado, estava temeroso. E se ele, queridos, deixa claro aqui a sua condição de fraqueza e temor e medo, no verso 4 ele deixa claro para todos nós, para a igreja de Corinto, que o que aconteceu ali em Corinto não foi por causa da sua capacidade de argumentação, de arguição, de convencimento, de persuasão. Porque muitas pessoas se converteram naquele lugar, nos 18 meses em que ele esteve ali pregando o evangelho, e muitas pessoas, e algumas de classe social privilegiada, que as pessoas passaram a enxergar como nada ou como ninguém.
Ele fala: isto não é por mim, não é porque eu prego, não é porque eu tenho uma boa argumentação, mas é pelo poder de Deus que se manifesta na vida daqueles que decidem crer. Sabe, às vezes eu falo para algumas pessoas não crentes, né, que eu tenho a oportunidade e elas rebatem aquilo que eu falo, né, e eu estou falando de Jesus para ela, eu dizer: olha, eu quero fazer um desafio para você. Desafiar você a ouvir a palavra de Deus. Desafiar você a deixar aquilo que você tem na sua mente e permitir que a palavra de Deus possa entrar no seu coração. Para quebrar, né? Quebrar esta barreira. Paulo está dizendo: olha, não sou eu, não são as minhas palavras, mas é o Senhor através do seu poder, da manifestação do Espírito Santo, que traz convencimento no coração das pessoas, dessa palavra de salvação, dessa mensagem da cruz. E ele deixa claro isso para a gente. Pessoas das mais diversas camadas da sociedade se converteram por causa do poder de Deus agindo através da vida de Paulo. Foi a atuação do Espírito Santo trazendo esse convencimento no coração, como ele traz convencimento no meu coração e no teu coração, queridos. Eu me considero um péssimo orador. Eu me considero um péssimo pregador. Eu falei para Deus: Senhor, eu não sei nem como pegar no microfone. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, eu falei: Senhor, eu não sou a pessoa mais adequada para isto. Eu sou tímido. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver pessoas na mesma condição. Então, queridos, não é por mim, não era por Paulo, não é por pregador nenhum, mas é o poder de Deus que traz convencimento no meu e no teu coração e no coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Amém, queridos? A igreja está recheada de situações ou de exemplos, de pessoas que jamais se imaginavam crentes e que de repente são tocadas por algo insignificante. Quando eu escuto o testemunho lá como é que é o nome do rapaz lá do Raimundos, lá, o Rodolfo. Quando eu escuto o testemunho do Rodolfo, eu fico impressionado, queridos. Que Deus usou uma irmã, que talvez até dentro da sua própria igreja fosse tida como ninguém. Não estou nem falando aos olhos do mundo, eu estou falando dentro da igreja. Ela fosse tida como ninguém. Foi usada para transformar o coração daquele rapaz que até então jamais se imaginava dentro da igreja, hoje é um pregador da palavra de Deus. Amém, queridos? Porque Deus usa pessoas assim, porque Deus usa pessoas que se colocam nas mãos dele. Por mais que a gente se ache inútil, por mais que a gente se ache inabilitado, incapacitado, Deus quer usar a minha vida e a tua vida. Amém, queridos? Eu sou fruto disto. Você é fruto disto. E para terminar, queridos, por último no verso 5, Paulo explica que teve o cuidado de reger sua vida e o seu ministério dessa forma. Ele diz assim no versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoie naquilo que o homem fala, mas no poder que Deus manifesta na sua vida. Paulo estava dizendo ali para os coríntios, como eu posso dizer para vocês hoje: olhe para Jesus. Coloque sua fé e confiança em Jesus. Conduza a sua vida com a direção do Espírito Santo no seu coração. E conheça o poder de Deus, agindo sobrenaturalmente em cada situação da sua vida.
Deus é um Deus triuno. Deus disse, olha, não há outro caminho. O caminho é Jesus. Jesus disse, eu vou, mas o Espírito Santo vai ficar, regendo as suas vidas. E quando nós temos a nossa fé em Jesus, e somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos ver o poder de Deus Pai agindo na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? É isso que Paulo está nos mostrando aqui, nos ensinando a colocar a nossa fé e confiança no lugar certo. Em quem nós temos confiado? Onde nós temos colocado a nossa confiança? Em homens? Então mude, queridos. Talvez você considere pessoas muito importantes, isso não há nenhum mal nisto. Mas a sua confiança tem que estar em Deus. A sua fé tem que estar em Deus. Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, o Senhor da nossa vida, o que conhece cada detalhe da nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.